Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Gustavo Oliveira, ele que tem a sua formação na Universidade Federal de Minas Gerais, tem um mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente ele é professor da PUC de Campinas. Gustavo, gostaria de te agradecer o seu tempo aí e a disponibilidade. É um prazer, Ian. Bom, Estou sempre disponível para a gente conversar sobre assuntos que me interessam bastante. agradeço, e hoje o tema, como vocês já devem ter visto, é a gente falar um pouquinho sobre sociedade, democracia ateniense e até pensar um pouco sobre o ensino de história antiga nas escolas. Gustavo, para a gente fazer uma introdução, assim, né? Nesse período que antecede a fundação da democracia, quais são as principais características atenienses em questão de organização social? Quais as coisas mais marcantes para a gente pensar? Bom, primeiro, acho que é importante deixar alguns esclarecimentos, né? Muitas vezes a gente fala em termos de democracia grega, né? O que é um problema, né? Porque é uma generalização, né, grande. A Grécia, aquilo que a gente chama de Grécia Antiga, ela era formada por várias unidades políticas sociais diferentes, né? Atenas é uma delas, é uma polis, como a gente chama, uma cidade-estado, e por Atenas ter uma grande quantidade de documentação que foi produzida sobre ela no passado, na própria antiguidade, muitas vezes a gente pega o caso de Atenas como uma espécie de paradigma do mundo grego, o que não é necessariamente verdadeiro. A Atenas era uma cidade muito particular, ela tem experiências históricas que são muito específicas, né, e que para alguns autores eles até falam em termos de que Atenas não seria o referencial das cidades gregas. Ela seria, na verdade, uma exceção, né? Uma cidade com características que são muito específicas e que não necessariamente ela seria representativa do restante das experiências históricas gregas, né? Certo. Como eu já falei, né? Atenas era uma polis, né? Uma cidade-estado, e isso é um tipo de organização política social que vai caracterizar bastante a Gil, mas a partir, sobretudo, do século VIII antes de Cristo, a gente tem a formação de várias dessas cidades-estados nessa região, né? O desenvolvimento vai, então, se acelerar a partir desse período que eu estou mencionando, né? Que é caracterizado, então, pelo fortalecimento de um centro urbano, né? E a criação de laços dentro de uma comunidade, né? Muitas vezes formada por camponeses que habitam em torno desse centro urbano, uma comunidade política, né? De indivíduos que participam, então, da vida pública dessa cidade-estado e compartilham essa instituição, né? Então, Atenas é uma dessas várias cidades-estados, várias polis, né, como a gente chama em grego, a se desenvolver durante esse período na região ali do Mar Egeu, né, que é, bom, atualmente onde fica a Grécia, a costa da Turquia também, né, e então Atenas é uma dessas cidades as que a gente tem mais documentação para falar desses processos. Mesmo que, para falar sobre os processos de formação polis, da polis de Atenas, a gente tenha documentação que seja, a gente considera um pouco tardia, né? Que são séculos depois de que esses processos, de fato, ocorreram. Então, a gente não tem muita fonte que é contemporânea dos processos de formação da cidade-estado e de Atenas também. Tem pouca coisa, sobretudo fontes escritas. A gente tem bastante documentação, mas Atenas seria uma dessas cidades-estado.
a gente vai ter um processo, né, dentro da historiografia tradicional, o processo político e social que está por trás desse desenvolvimento da polis como instituição é um processo em que há uma diminuição, na verdade, uma diluição do poder, das instâncias de poder político dentro dessas. Então, muitas vezes elas elas são formadas em regiões que já eram previamente habitadas por comunidades que eram organizadas de outras formas, né? Muitas vezes com monarquias, ou a gente não sabe exatamente se são monarquias, mas lideranças em torno de indivíduos ou de grupos muito pequenos. E há uma certa ampliação dessas fronteiras sociais para grupos que antes não tinham acesso a essas instâncias de poder, eles passam a participar, então, com o tempo do gerenciamento da cidade, né? Então, o processo de formação é mais ou menos esse, segundo a historiografia tradicional. Para alguns autores, isso está, inclusive, relacionado com uma mudança na forma como a cidade se organizava para se defender dos inimigos externos, né? Então, há uma relação muito próxima entre participação na guerra e participação na vida pública, né? Porque há uma que valoriza bastante, né, feitos guerreiros, participação na guerra, e esses feitos guerreiros eles eram restritos nos períodos anteriores a esse que a gente está tratando aqui, ainda segundo essa historiografia mais tradicional, eles eram restritos a uma elite de indivíduos, de aristocratas, né, de pessoas que eram bem-nascidas, digamos assim, e que eram responsáveis também por fazer a guerra. E isso, em virtude de uma mudança que é estratégica, da forma como que o combate é realizado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, o combate ele ser mais de formação de massa, então ele precisava de mais pessoas. Então, outras camadas sociais passam a fazer parte dessa forma de combater, né? Que a gente chama de revolução política, né? E isso está ligado a essa ampliação também da participação na vida pública, na política. Não necessariamente do ponto de vista de que um processo ele necessariamente determina o outro, né? A gente não quer dizer que ampliou a participação na vida, a participação política, o indivíduo ele precisa necessariamente entrar também, começar a participar de forma mais ativa na guerra, ou o contrário, a gente não sabe exatamente, um daqueles casos de ovo ou a galinha, né, que veio primeiro. Mas são processos que estão caminhando em paralelo, né, durante esse período. Bom, Não, legal a gente pode pensar. Não, e até traçar um paralelo, pode falar. assim, com essa questão da guerra e participação política, né? No Brasil, a gente tem isso, por exemplo, na Guerra do Paraguai, quando escravos são libertos para atuar pelo Brasil, né, na guerra, e a partir disso você tem novos pedidos, novos anseios, né, de liberdade. Então, acho que essa relação de guerra e participação política, como você falou, né, não dá para a gente saber em qual grau influencia, mas que tem uma ligação, isso tem, né? Exatamente, de responsabilidade de defesa da pátria, né, da cidade, com o direito à participação no gerenciamento do país, do reino, sei lá, Claro. da cidade-estado. Como que a gente pode Então, definir, muitas vezes eles aparecem conectados. como que a gente pode definir quem é cidadão e quem não é nesse momento? Nesse caso, né, bom, acho que é o que eu ia sugerir, né? A gente pode, cada cidade, cada contexto, né, que a gente chama de Grécia Antiga, vai ter características que são diferentes. Se a gente for fazer esse recorte, né, dentro da cidade de Atenas, que é um que a gente tem bastante documentação, a gente tem vários momentos, né? A gente vai ter, na verdade, mais documentação, sobretudo a partir do século VI, que já é um momento em que está
preparando para as condições, né, que vão ser necessárias para a democracia em Atenas, né? A gente vai ter esse acesso à cidadania, ele vai estar ligado muitas vezes a alguns critérios diferentes, né? Que é o nascimento, o indivíduo ele ser filhos de cidadãos, né, nas gerações passadas, né? Então, ser cidadão ateniense. Ele pode também estar ligado a questões de renda, né? O indivíduo ele ter certa riqueza, certas posses que o permitem, então, participar na vida pública. Isso também está ligado à questão da guerra, porque para o indivíduo participar dessa forma de combater que eu comentei com você, que é a falange hoplítica, né? Ele precisava comprar o próprio armamento, né? Então, é um escudo grande, redondo, né? de madeira, com uma armadura pesada, né? Lanças, espadas. Isso não é um armamento que é barato, né? Então, devia ter certas posses que o permitia se armar, né? Em alguns períodos em Atenas, a participação política ela está ligada a uma classificação que a gente chama de censitária, né? de determinadas posses que permitem que então que o indivíduo ele participe na vida pública. São geralmente esses dois critérios, né? O nascimento, em determinados momentos vai ser a questão da renda. Existem outros critérios que são muito mais amplos, né? Então, o cidadão, isso dentro de uma interpretação também tradicional, né? O cidadão que tem participação plena na vida pública, ele é um indivíduo do sexo masculino, né? Então, as mulheres, em geral, elas não tinham acesso à participação de muitas das instâncias de administração da cidade. É um argumento que tem sido revisitado mais recentemente, mas que a gente pode falar mais para frente, né, de como que existem brechas para essa participação feminina na vida pública. Em Atenas, então, eu estava falando do século VI, né, em que a gente tem mais documentação. A gente vai ter um conjunto de reformas que vão um pouco transformar as características da cidade de Atenas, né? Durante todo esse período, né, a cidade de Atenas ela se transforma, ela não é estática no tempo, né? Ela está sempre em evolução, né, em transformação. Mas a gente tem dois momentos muito importantes. O primeiro deles é na época de um político importante em Atenas, que é Solon, né, que é na primeira metade do século VI a.C. E Solon ele vai propor uma série de reformas na cidade. A gente tem alguns escritos que são atribuídos ao próprio Solon, né, que ele escrevia sobre essa situação em verso, né, então ele é ao mesmo tempo um poeta e um político, em que, segundo esses escritos, ao que tudo indica, a situação era uma situação de crise social, quase que de guerra civil, né, entre os grupos sociais diversos, sobretudo uma guerra, né, milenar entre ricos e pobres, né, aqueles que eram mais abastados e os menos abastados. E o Solon, nos escritos dele, ele se apresenta como um mediador, né? Ele usa, inclusive, uma metáfora de escudo. Ele se coloca no meio desses dois grupos como um escudo para impedir, então, uma guerra civil, né? Uma crise social. É um termo em grego que é usado, que é stasis, né? Essa ruptura do tecido social que envolve, então, a guerra dos cidadãos uns com os outros, né? Mas ele vai fazer, então, uma série de reformas para tentar apaziguar os dois lados, né? Os escritos são interessantes, que ele se apresenta de uma forma assim, completamente em cima do muro mesmo. Ele diz que ele não quer dar mais do que um dos grupos merece, nem retirar mais do que o outro grupo merece. Então, ele quer dar certas condições que os pobres estavam ali reivindicando, mas sem tirar demais daqueles que são mais ricos, né? Para que não cometesse, então, na visão dele, então, injustiças, né? Algumas reformas importantes dentro
dessas reformas de Solon, talvez a mais importante, seja que ele vai abolir a possibilidade do indivíduo ele ser escravizado em função de dívidas, né, que era uma coisa que acontecia. Se você ia acumulando dívidas, você, sei lá, precisava de dinheiro para alimentar sua família, você contraía dívidas, não tinha como pagar e o último recurso era o indivíduo, então se vender como escravo. Né? Então, ou virar escravo do indivíduo para quem ele deve. Né? Então, Solon ele aboliu essa possibilidade e ele revogou a escravidão de todos os cidadãos atenienses que haviam sido reduzidos à escravidão. Né? Então, essa é uma transformação importante. Ele também vai reorganizar quais são as instituições políticas da cidade de Atenas e quais são as formas de acesso a elas. Eu não sou exatamente um especialista nesse tema, mas pelo que eu me lembro, né, essas formas de acesso elas ainda tinham ligação com uma organização que é mais ou menos tribal, né, de laços de parentesco entre os indivíduos dentro da cidade e também faixas censitárias, né, que envolvem renda. Né? Então, são várias instâncias de participação política. Tinham os tribunais, né, onde aconteciam os julgamentos, né? Eram tribunais com milhares de pessoas que funcionavam ao mesmo tempo como júri e juiz, né? Não tinha um juiz, mas os casos eram apresentados e depois o júri votava quem tinha razão. Tinha os conselhos da cidade, né? que determinavam ali o andamento das questões públicas e uma série de outros cargos específicos de general, responsável pelas finanças, responsáveis por questões de culto religioso, né? Porque para esse contexto é completamente impossível a gente separar a esfera da política da esfera da religião, né? Então havia uma religião cívica, uma religião pública, oficial da cidade, e isso era uma questão de Estado. Né? Então os cargos religiosos, os cargos políticos, eles estavam associados. Né? Então, a gente vai ter essa transformação com o Solon no início do século, na primeira metade do século VI. Durante o século VI, a gente vai ter alguns momentos em que a cidade a polis de Atenas, ela vai ser tomada, vai ter o seu sistema político transformado. Né? A gente vai ter a concentração dos poderes nas mãos de alguns indivíduos, né? A família do Pisístrato, né? Que ele vai ser o tirano de Atenas, né? Ele vai tomar o poder e virar, bom, eles vão chamar ele de tirano, né? E os filhos do Pisístrato que também vão ocupar a posição de tirania na cidade de Atenas. Isso vai ser só resolvido, né? Isso vai se desenvolver no final do século, quando a gente vai ter um outro conjunto de reformas. Dessa vez a gente associa essas reformas a um outro político ateniense importante, que é o Clístenes, né, que vai ser atribuído como o fundador da democracia. A gente vai ter um conjunto de reformas mais profundas que as de Solon e de característica mais democrática. Né? Pelo menos essa é a leitura do Aristóteles, né, que vai comparar os dois e dizer que as reformas do Clístenes foram mais democráticas que as de Solon. Então, O Clístenes, ele vai pode ser... ampliar a participação... Desculpa, pode continuar. Pode falar. Não, ia perguntar, porque há uma Não, discussão de, muitas vezes, de chamar de pai da democracia, o Solon ou o Clístenes. A historiografia mais tradicional coloca a fundação da democracia com o Clístenes, seria isso? Isso, eu sempre vou falar desses dois momentos, né? As reformas do Solon, elas preparam o caminho, mas elas, de certa maneira, elas não resolvem a crise social de forma plena, porque passa algumas décadas, você vai precisar, então, de uma nova conjunto de reformas, dessa vez mais profundas, né? que
que vão nesse sentido de contemplar uma participação política mais ampla, né? E é o Entendi. que está associado com as reformas de Clístenes. O problema, e a historiografia é muito consistente em apresentar, sobretudo uma historiografia mais tradicional, essas reformas como sendo propostas por Clístenes, como um presente de Clístenes à população ateniense. E isso é um problema do ponto de vista historiográfico, né? Porque envolve, de certa maneira, negligencia a participação popular nesse processo de transformação das instituições políticas, né? Uhum. É como se as conquistas dessa participação popular elas fossem fruto, então, de uma concessão de um aristocrata benfeitor, né? Então, você tem um indivíduo bem intencionado que apesar dele ser rico, apesar dele ser de família considerada bem, né? Ele vai fazer essas concessões para o povo a partir da sua benevolência, né? Sendo que a gente tem fontes que falam de revoltas, e a gente falam de participação mesmo de grupos, de massas, né, de multidões, dentro desses processos de que têm essa formação ou que lutam contra propostas ou tentativas de acirramento das instituições que beneficiam os grupos oligárquicos, né? Então, as elites. A gente tem documentação, geralmente também é uma documentação que não é necessariamente contemporânea aos fatos, ela é recolhida, às vezes, décadas depois dos fatos terem ocorrido, mas que indicam essa possibilidade de participação popular, né? Bom, mas qual que são as reformas de Clístenes? O que ele vai propor? Ele vai, em geral, propor uma ampliação do acesso à participação política em várias instituições da cidade, os tribunais, a própria Assembleia, que vai ser aberta a todos os cidadãos, não mais determinada por renda, a participação nos conselhos, né, que é um conselho, ele vai ser, se não me engano, um conselho com 500 cidadãos que durante um ano eles vão ser eleitos ali para realizar essa função de organizar a vida pública, o dia a dia do governo da cidade, né? Muitas vezes propondo questões que vão precisar ser votadas em assembleia, seja legislação, seja se vai ou não entrar em guerra com alguma outra cidade. Então, a gente tem essas transformações que vão nesse sentido. Uma característica interessante, que a maior parte, para essas instituições políticas que são limitadas no número, né? Por exemplo, o Conselho tem 500 indivíduos, muitas vezes eles utilizavam um sistema de escolha que não é necessariamente o do voto, mas era sorteado o nome de alguns indivíduos que vão participar dessas instâncias políticas, né? Então, a cidade ela era dividida em vários demos, né? São, sei lá, distritos. É difícil a gente traduzir, né? Não é exatamente distritos, tem a ver também um pouco com outras lógicas de associação entre os indivíduos. A cidade ela também vai ser dividida em tribos, né? Que marcam essa lógica de outras formas de associação. Apesar de que Clístenes ele vai reformar as reformas atribuídas a Clístenes, né? Ele vai reformar como que essas tribos, de maneira sempre pensando em tentar diluir o poder, evitar que as pessoas consigam concentrar poder em suas mãos, né? Então, espalhar as tribos pelo território, todas as tribos vão ser representadas por regiões diferentes do território da Ática, né? Que é onde fica ali a polis de Atenas. Então, vão nesse sentido. O próprio uso do sorteio, né, é uma estratégia para evitar que o indivíduo ele fique no governo da cidade por muito tempo e, com isso, ele consiga acumular poder para si, para usar esse poder, para
criar uma rede ali de dependentes e fazer com que ele sempre fique ali ocupando esses cargos de prestígio, né? Então, se fosse por eleição, você tem sempre essa possibilidade. Alguns cargos vão ser por eleição, cargos que eram considerados estratégicos, de muita importância, eles não eram sorteados porque dependia da ideia de que o indivíduo seria ele teria conhecimento, né? Ele teria uma expertise, né? Para ocupar aquele cargo. Então, os cargos que envolvem a liderança militar, né? Que são os estrategos, ou cargos de administração econômica dos tesouros da cidade, esses eram cargos que eram eleitos, né? O indivíduo ele se apresentava lá e era eleito para ocupar esse cargo administrativo. Né? Bom. Perfeito. Eu queria dar um passo para trás, se tiver tudo bem para você, que é sobre uma questão que você mesmo apontou, que é a participação feminina nessa sociedade. Eu me recordo, né, inclusive das suas aulas, da gente falar de uma inserção das mulheres pela via religiosa. Você poderia explicar para a gente, assim, de forma breve, como que seria essa participação feminina? Tá. Porque assim, a democracia ateniense, ela causa para nós ainda bastante, ela gera interesse, né? Causa fascínio, e por alguns motivos, né? Porque ao mesmo tempo que ela se a gente comparar com as democracias modernas, né? Ela é mais abrangente, né? O indivíduo ele tem uma participação política efetiva no cotidiano, ele participava diretamente das assembleias, não era uma democracia representativa como a nossa, né? A gente vai Uhum. lá uma vez a cada 2 anos, tem uma eleição, escolhe os representantes em várias instâncias e eles estão lá representando a gente em nosso nome, né? Teoricamente. Não é o caso da democracia ateniense. O cidadão ele tinha ali participação efetiva, ele ia, se ele quisesse, ele não era obrigado, mas ele ia para a Assembleia, ele participava do conselho, ele poderia participar do conselho se ele fosse sorteado para isso, poderia participar dos tribunais, etc. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa abertura, essa democracia ela era muito mais restrita, porque o acesso pleno a todas essas instituições ele era limitado a um grupo de indivíduos, são esses cidadãos nascidos, né, de pais atenienses do sexo masculino. Né? Isso Uhum. excluía, então, a população feminina dessa participação plena, excluía os indivíduos que eram de outras cidades, que moravam em Atenas, né, os estrangeiros residentes, chamados meté, excluía, obviamente, os escravos, né, que eram ali o grupo social com as piores condições na cidade de Atenas. Existe um foco muito grande dentro da historiografia em pensar a história de Atenas como a história dos seus cidadãos. Né? Isso vem dentro de uma afirmação de Aristóteles, né? Que ele vai dizer que a cidade, a polis, é uma multidão de cidadãos. Então, falar da história de Atenas, da polis de Atenas, é falar da história dos seus cidadãos. Mas se a gente seguir essa máxima ao extremo, a gente está excluindo da experiência histórica todos esses grupos que ficam de fora da participação plena, né? Inclusive as mulheres, esposas, filhas, mães de cidadãos atenienses, né? O que é um problema, porque são indivíduos, são sujeitos históricos que têm sua importância e que, em geral, eles são silenciados pela documentação e pela tradição de estudos que dá essa ênfase na história do cidadão. Então, a gente pode tentar pensar essa história desses grupos subalternos, desses grupos marginalizados, de todos eles, inclusive das atenienses, né? Então, que é um desses grupos, e é uma história que é muito interessante, porque é um grupo que está diretamente associado a essa multidão de cidadãos, como o Aristóteles colocou, né? Que é um grupo que está ali no cotidiano, faz parte das famílias, forma o cotidiano mesmo da cidade.
A gente tem, em geral, dentro da historiografia, uma separação que é sugerida, né? E isso vem também uma sugestão das próprias fontes, né? De que, enquanto o cidadão ateniense ele era responsável, ele se destacava na vida pública da cidade, o espaço doméstico, o espaço privado, era o espaço preferencial de atuação das mulheres, né? O que também é uma posição que é um pouco complicada, por reduzir a experiência histórica desses sujeitos a um determinado tipo de ambiente específico e também de projetar para o passado uma ideia que é contemporânea do que é público e que é privado, né? Então a gente acaba cometendo esses dois procedimentos que são problemáticos. No caso, então, das mulheres esposas, elas, de fato, assim, existe um controle muito grande dessas mulheres com relação à participação que elas vão ter no culto fora do espaço doméstico, né? Existe um controle para que elas fiquem dentro desses espaços domésticos. Isso é evidenciado pela documentação. De fato, era uma preocupação dos indivíduos naquele contexto, né? De dizer que o espaço da mulher é em casa, né? O espaço público é uma arena que é masculina e instituições elas devem ser restritas então a esses grupos. Mas quando a gente busca na documentação, a gente vê que existe inúmeras brechas que existiam, que eram exploradas e que vislumbravam uma transgressão dessas fronteiras entre o doméstico e o público. Então, isso era explorado. No caso da participação da vida política da cidade, que é uma dessas fronteiras, e teoricamente a mulher ela estaria excluída, isso é um argumento que quando a gente pega na documentação, a gente vê que existem inúmeras práticas da vida administrativa da cidade que tinha certa participação feminina, sobretudo quando a gente vai dentro dessa esfera que você mencionou, que é a esfera religiosa. Uhum. Como eu disse, né, a religião e a política elas estavam ali intrinsecamente conectadas nesse contexto, né? É impossível separar uma coisa da outra, porque a voz da cidade era parte da administração pública da cidade, né? Então você tinha uma religião oficial, uma religião cívica, que todos os cidadãos eles tinham parte, eles participavam então desses procedimentos. E alguns desses procedimentos eles envolviam mulheres, eles envolviam mulheres que ocupavam inclusive cargos dentro da administração da cidade. Você tem sacerdotisas, você tem esposas de determinados indivíduos que detêm um cargo público, que realiza parte dos rituais em nome da cidade, né? Então, isso envolve uma participação política na vida institucional mesmo da cidade. Não é uma participação política nos mesmos moldes da participação masculina. O indivíduo ele vai ter acesso, então, ao tribunal, à assembleia, ao conselho, a determinados cargos que ele pode ser eleito ou não, etc. Mas é algum tipo de participação política na vida pública institucional da cidade, né? Isso para a gente pensar só a política como prática institucional. Política não é só isso, né? Claro. A gente tem, sei lá, política acontece em outras esferas, entre indivíduos, e aí a gente não tem muito como controlar essa participação feminina, a gente não sabe muito sobre isso, né? A gente tem casos, sobretudo no século IV, aí já avançando um pouco do contexto que a gente estava falando, né, as reformas de cristianização no final do século VI, então esse primeiro século da democracia durante o século V, que é considerado, chamado muitas vezes o século de ouro, né, do século de Péricles, né? No século IV a gente tem bastante documentação forense, que a gente chama, né, que são discursos preparados por retóricos para serem apresentados nos tribunais em casos
do cotidiano, né? Esses casos envolvem mulheres, tanto como sendo acusadas de um determinado crime ou como possíveis testemunhas. Então, a gente tem Uhum. essas transgressões das fronteiras, né, que determinam que a mulher então, ela seria restrita ao estupro. Isso aparece em várias instâncias diferentes, né? Mesmo se a gente pegar os critérios que determinam o que é um indivíduo, o que é um cidadão em Atenas, eu já falei de alguns de vocês, já para esse período da democracia, a gente vai ter, sobretudo, 3 critérios, né, que vão precisar quem tem acesso à cidadania, que é aquele de sangue, que eu já comentei com você, né, o Sim. indivíduo deve ser nascido inicialmente de pai ateniense, a partir de uma lei de Péricles em 451, passa a ser determinado que o indivíduo ele também tem que ser filho de uma mulher cujo pai era ateniense. Então, ele tem que ser filho de ateniense e neto de ateniense do lado materno, né? Então, o que indica que isso é uma forma de participação política da mulher dentro pelo menos, da determinação de quem é ou não é cidadão. Porque antes isso era determinado apenas pela linhagem patrilinear, isso passa a partir de 451, determinado também pela linhagem da mãe, participação na determinação se o indivíduo é ou não é ateniense. Um dos privilégios do cidadão era o direito de ter propriedade, sobretudo propriedade fundiária, né? E isso em geral é restrito às mulheres. Não podiam, no sentido de serem capazes de uma definição do que é ter posse, né? Do que é propriedade em si. Elas eram proprietárias no sentido do uso, porque elas faziam parte de uma determinada casa, uma porção de terra, seus bens imóveis, da riqueza, mas ela não era proprietária no sentido de que ela podia transferir essas riquezas para outro indivíduo, que é uma outra definição do que é propriedade. É a capacidade de você transferir a posse de uma terra ou de um objeto, ou de seja lá o que for, para outro. Essa capacidade de Uhum. transferência, isso era restrita aos homens, né? Mas também, nesse caso, havia brechas para as mulheres administrassem essa propriedade, tanto do ponto de vista da propriedade compreendida como uso desses bens, quanto pelo dote, né? Quando a mulher se casava, ela recebia, na verdade, a família do noivo, ela recebia uma parte da propriedade da noiva, que era referente ao que seria a divisão dela da herança, no caso do pai morrer, né, que é o que a gente chama de dote. E se houvesse um divórcio, e havia divórcio, né, em Atenas, a esposa ela levava de volta a propriedade que foi junto com ela como dote para a família do pai dela. Então, havia essa possibilidade então, de transferência, e o divórcio ele podia ser iniciado pela mulher também, não era só pelo homem. Então, é uma forma da gente ver então, uma brecha de controle da transferência de propriedade, inclusive fundiária, quando esse dote ele envolve documentação para amparar essa questão. Né? Todos esses elementos, então, que definem o que é a cidadania, eles apresentam brechas possíveis, né, que indicam essa participação feminina em algum nível. Né? Obviamente que não na a maneira que era a questão da participação masculina na vida pública. Existe uma série de discursos ideológicos, de controle mesmo dessa participação. Então, assim, é o que eu acho importante colocar as mulheres nesse contexto histórico como sujeitas da própria história, né? Elas estão ali agindo sobre as próprias vidas a partir de condições que foram previamente determinadas, né? Então elas estão dentro de certos sociais, acesso a certos recursos econômicos que então elas não é uma disputa, a gente considera simétrica entre os grupos.
Mas o que não quer dizer que esses grupos eles sejam completamente antes e que não tenham uma experiência histórica própria que deve ser levada em consideração. Perfeito, Gustavo. A partir disso, então, eu gostaria de pensar o declínio dessa democracia, porque depois ela não é tão duradoura, né? Depois a gente retorna a um regime que não sei se pode ser chamado de monárquico, e queria que você falasse então um pouquinho dessa transição, porque também parece muitas vezes que a gente fala de continuidade, né? Quando fala de democracia, como se ela tivesse surgido de uma forma e desde então a gente só fosse acrescentando e melhorando. Na verdade, tem rupturas, né? Inclusive a democracia ateniense, ela tem um período. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição. É, é, o, mesmo ele estava com maior força do século V e grande parte do século IV, ela está também se transformando a todo momento, como eu mencionei para você, né? Sim, sim. Por exemplo, a gente tem uma mudança no critério de que em 451 a partir de uma lei proposta por um político, que é Péricles, que é votado em assembleia e a lei passa a entrar em vigor. Então, ela está plenamente, sempre em constante transformação. A gente, durante todo esse período também, a ameaça, né, ou a tentativa de certos grupos de tomar o poder e reduzir essa participação mais ampla. Né? São vários golpes que a gente chama de oligárquicos, muitas vezes financiados por grupos estrangeiros. Né? A gente tem outras cidades importantes, isso que a gente chama de Grécia Antiga. A maior parte delas, grande parte delas, não eram cidades democráticas, né? Elas eram organizadas em oligarquias. Há um confronto, um embate importante entre duas lideranças dentro dessas cidades, né, que é Esparta e Atenas, durante o século V, que é a Guerra do Peloponeso, e, em parte, estudada essa preferência do sistema político. As cidades que apoiavam Esparta, em geral, elas eram oligarcas, e Atenas fazia esse esforço de impor às cidades que as apoiavam um regime democrático. Mas, muitas vezes, essa interferência, essa tentativa de tomada de poder pelos grupos oligárquicos na cidade de Atenas, isso era fruto de uma intervenção até exterior. Né? Então, a gente tem no final do século V, né, o golpe chamado dos 30 tiranos, que eram representantes ali das 30 principais famílias que vão tentar ali pouco antes da democracia ser reconstituída, né, ser restabelecida. O que a gente vai ter durante o século IV é que, em virtude de uma série de conflitos internos na região da Grécia Antiga, né, a gente vai ter, em paralelo a esses conflitos internos, o desenvolvimento de poderes de grande porte, né, que estariam nos períodos anteriores mais ou menos à margem, sobretudo o macedônico, né, a partir de Filipe da Macedônia e do filho dele, que é o Alexandre. E eles vão conquistar militarmente grande parte dessas regiões, né, e vão submeter essas cidades a uma instância política superior, que é o próprio reino. Né? Então, quando isso acontece, uma cidade-estado, para ser considerada uma polis nesse sentido pleno, isso envolve uma certa noção de autonomia política. E essa autonomia política ela deixa de existir. A cidade ela não é mais, ela não tem mais plena autonomia para determinar o curso de ação da administração da cidade de maneira plena. Ela deve levar em consideração as determinações dessa instância superior. Né? Então, a partir desse momento, já fica um pouco difícil falar em termos de uma democracia funcionando na cidade, né? Porque ela Entendi. está ali inserida dentro de uma lógica política mais ampla. Mas aí de fato, eu saio bastante da minha
zona de conforto, que realmente eu não sou muito especialista nesse período, né? Eu trabalho com bem anteriores. Não, mas acho que ajuda muito a gente a pensar essas questões. E já que chega uma parte já que começa a sair um pouco do caminho previsto, eu queria propor então um debate para você falar um pouquinho sobre a interpretação da história antiga, né? A partir de dois pontos. Primeiro, a educação, né, o ensino de história antiga nas escolas, e um outro ponto que é político. A gente tem em diversos regimes políticos uma tentativa de retomar a antiguidade clássica. Acho que um maior exemplo que a gente tem isso é a arte nazista, né, por exemplo, que começa a distinguir a arte clássica como a verdadeira arte, para colocar em oposição à arte degenerada. Então, tem um resgate da antiguidade por parte dos nazistas, e para trazer até mais para a atualidade, a gente tem partidos políticos que fazem isso. A própria Itália tem a Liga Norte, né, da região da Padânia, uma região separatista, que reivindicam que aquilo é um território ocupado a partir de uma ancestralidade, que na verdade acho que até é celta o que eles retomam, mas isso vem à tona sempre. Eu queria saber um pouco, pedir para você comentar mesmo essa retomada do discurso, dos ideais clássicos, pelos partidos políticos da atualidade e qual que é a influência disso, se tem relação com a forma com que a gente ensina história nas escolas. Fica à vontade para comentar em cima disso. Essa retomada do passado, da antiguidade, para justificar movimentos artísticos, estéticos ou mesmo políticos, isso é, na verdade, muito mais antigo, né? A gente tem isso, pelo menos desde o Renascimento, Claro, isso muito bem articulado. De fato, nesses contextos que você falou, né, no século XX, o nazismo faz isso de maneira muito evidente, o fascismo italiano também. sim. O que a gente tem é que a gente vai ter, durante todo esse período, a construção de uma ideia do que nós chamamos de civilização ocidental, né? Então, essa ideia de que vem lá, obviamente, da Europa, né? Que existe uma civilização ocidental, europeia, que ela é superior às demais e que ela vai ter uma história, né? Um desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele tem início lá na antiguidade, né? Então, muitas vezes essa linha ela é traçada a partir dessa projeção, né, do presente para aquilo que é idealizado na antiguidade, né? Então, Uhum. isso é feito de forma consistente em vários contextos, é usado na política, e isso orienta o nosso próprio sistema de ensino. Porque se a gente está valorizando esse passado como uma espécie de berço da nossa civilização, isso vai entrar, então, nos currículos, isso vai entrar isso vai ter, lá no século XIX, vai ter uma ligação com a própria formação dos Estados nacionais europeus e o desenvolvimento das universidades como instituições de centro de produção de conhecimento considerado acadêmico, científico, inclusive da própria história, né? Então, os estados europeus, sobretudo na França e na Alemanha, eles investir em uma acadêmica científica institucionalizada de maneira a contar a história desse Estado Nacional que estava ali em formação, né, o Estado Nacional moderno. E essa história do Estado Nacional moderno, ela começa na Antiguidade. É essa narrativa que foi selecionada, né? Isso não é um processo que é Sim, natural. Essa genealogia que parte da Antiguidade chega até aquele contexto, isso foi traçado, isso foi uma escolhido como construção, né? qual é a história que nos representa no passado. É uma construção justamente de essa visão de que há uma linha contínua hoje, né? E isso justifica por que a gente estuda história ainda hoje, porque
somos brasileiros, estamos ali um pouco, talvez, à margem dessa ideia de civilização ocidental, mas existe também um discurso que nos associa a essa civilização ocidental, que se apropria dessa história como parte da nossa história. Isso é um discurso, isso tem consequências que são variadas, inclusive dentro da nossa própria sociedade. As nossas elites, muitas vezes, se diferenciam, se tentam demonstrar essa diferenciação pelo domínio dessa história, pelo domínio dessa cultura clássica da antiguidade, pelo domínio dos cânones estéticos. Essa demonstração do domínio é uma forma de distinção social na nossa sociedade, aqui hoje, né? E é um dos motivos que eu acho que por que é importante a gente estudar? Para, primeiro, compreender esse processo, né, de que nós vivemos em um contexto que selecionou aquele passado para ser representativo de uma ideia do que seria a sua origem. Né? Não é para reproduzir esse discurso da origem, Claro. do legado clássico da vida. E que esse discurso existe e muitas vezes criticar esse discurso. Né? Para saber criticar esse discurso é preciso saber de onde ele vem, é preciso saber como que ele foi construído. Né? Então, muitas vezes a gente teve, né, sobretudo na primeira proposta da BNCC, uma proposta de conteúdos que eram mais eurocêntricos, né, a antiguidade e a história medieval, o que para mim não é o caminho, né? O caminho ele envolve justamente trabalhar com esses conteúdos para compreender a construção de discursos, né? Então é importante a gente ter esses conteúdos na escola, porque para além do fato da gente viver nesse contexto em que esse discurso ele é retomado como uma legitimação de grupos privilegiados, como um discurso que essa linha de hereditariedade, de legado entre o presente que a gente vive e aquele passado. Além disso, né, a gente tem também o fato de que a história escolar ou a história acadêmica, ela não é a única forma de relação que os indivíduos têm com o passado. A gente tem constantemente tendo contato com outras mediações com o passado que estão além da história acadêmica. Né? Então, a gente vai ter a apropriação dessas narrativas sobre a história antiga em filmes, em quadrinhos, em música, em novela, em, sei lá, mais quantas, na literatura, né? na própria nas narrativas que os indivíduos vão fazer em outros canais, como, por exemplo, no YouTube, né? Que é o caso que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então, esses conteúdos. Então, eu acho que é importante, né? Na verdade, é uma obrigação dos professores de história que preparem os alunos a estarem preparados a saber consumir esses produtos, a saber identificar essas narrativas, saber, muitas vezes, questionar essas narrativas, confrontar com um conhecimento que é produzido em certas instâncias, como, por exemplo, a instância acadêmica, para eles saber como lidar com esse material público, que mesmo ela não estando presente na história, na escola, ela vai estar presente na vida do indivíduo. Né? Então, a obrigação, eu creio, né, da disciplina da história munir o aluno ali que vai ser formado com as habilidades, as competências necessárias para que ele possa dialogar, ele possa identificar esses conteúdos e saber saber ali identificar aquilo que é de boa procedência, aquilo que não é, aquilo que responde a certos objetivos, quais são esses objetivos, por que aqueles discursos estão sendo mobilizados em cada veículo. Né? Então, nesse sentido que eu vejo que a história antiga, ela está, de fato, como você colocou, associada a essas instâncias tanto de poder quanto de ensino. Né? E esses dois elementos eles estão plenamente associados também, entre si, intrinsecamente associados. Né? Por isso que eu acho que é importante, ainda é um tema que é importante de estar presente no currículo de história escolar,
porque são conteúdos que estão presentes também na vida dos indivíduos, né? Eu acho importante a gente traçar relações entre a história antiga e depois a história moderna, a contemporânea. Na minha cabeça, no início da faculdade, ficava muito dividido essas duas partes, né? Eu imaginava a história antiga como algo muito distante, com poucas relações. Mas depois eu fui percebendo que era exatamente o oposto. E um dos maiores exemplos para mim é quando a gente vai estudar o Brasil colônia e até o Brasil imperial e a quantidade de autores que resgatam conceitos da antiguidade. O maior exemplo para mim é da escravidão e do escravismo, da importância da gente diferenciar o que era escravidão na antiguidade, o que era escravidão, que tem um debate também sobre o uso de escravidão na África, o uso da palavra escravidão, né? Depois o escravismo colonial. Então, hoje eu vejo um pouco mais conectado o estudo da antiguidade com da Idade Média, moderna, contemporânea. E eu acho que isso é importante a gente resgatar também, né? Não sei se você vê de outra forma. Acho sim, né? Porque existe um campo que a gente chama de apropriação ou de recepção, né, desses temas do passado em vários contextos, né? Então, Uhum. a antiguidade ela foi valorizada nesses contextos que você está mencionando e ela continua sendo valorizada hoje, né? Ela continua sendo justamente pensada como parte de uma experiência histórica que remonta desde aquele contexto, né? Uhum. E pelo menos nos meus cursos, né, eu sempre parto disso, de como que isso é construído, como que isso qual que é a relevância que isso tem para o período em que a gente vive, a partir dessa lógica de que esses discursos eles ainda são presentes, esses discursos ainda são em contexto e por isso que a gente precisa aprender a lidar com eles, né? Então isso faz parte ali de um patrimônio histórico que é compartilhado. Isso não tem nada de representativo de uma linha contínua que começa lá naquele contexto e chega até nós. Isso foi muito bem Uhum. selecionado. E por que isso foi selecionado? E quais são as razões dessas escolhas? As consequências dessas escolhas para cada contexto, inclusive para o nosso. Então, por isso que é importante saber lidar com esses conteúdos. Perfeito, então, Gustavo. Para a gente, estamos chegando na parte final, né? Gostaria de saber, tem alguma dica introdutória de leitura para quem não está habituado ao período, porque é uma linguagem também bem específica, né? A leitura de fontes e da bibliografia do período. Tem alguma dica para quem está pensando em começar a estudar o período aí? O que eu acho muito interessante é o livro do Norberto Guarinello, chama História Antiga, da editora Contexto. Ele é um panorama bem interessante. A estrutura dele, na verdade, é bem inovadora. E eu acho que é uma boa introdução para uma narrativa sobre a história antiga, feito por um especialista muito gabaritado, né? Eu acho que é uma boa dica. Para quem então quiser se aprofundar especificamente no que a gente estava tratando, que é a história da Grécia Antiga, a gente tem o livro do François Lefebvre, A História do Mundo Grego Antigo, né? Pela editora Martins Fontes, que é ali um manual de história da Grécia mais detalhado, com várias temáticas, organizado inicialmente de maneira cronológica, mas com alguns tópicos temáticos também, um pouco mais aprofundados do que a abordagem do Norberto Guarinello. São duas sugestões que são relativamente aí, atualizadas, né? São nessa última trade. Acho que os dois livros foram publicados em 2013. O do Lefebvre, ele é
naturalmente mais antigo, mas a tradução, essa publicação, se eu não me engano, é 2013 também. Tá ótimo, Gustavo. Eu queria agradecer o seu tempo e por você compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, tá? É sempre um prazer poder conversar com você. Espero que possamos ter mais conversas para frente. Claro, só convidar. Eu estou sempre disposto a discutir esses temas. E agradeço a você aí pela conversa, pela iniciativa. Que bom, então. Obrigado, Gustavo. Pessoal, fiquem atentos aí. Nas próximas semanas é para a gente continuar com as videoaulas para os vestibulares e as novas conversas e entrevistas também. Obrigado a todas e todos. Um abraço.